Olá, alunos do Paraná! Eu sou a professora Carol. Nossa intérprete de hoje é a Viviana. Estamos aqui com mais uma aula do 9º ano de Ciências. Na aula de hoje, nós vamos retomar as posições dos planetas e dos planetas anões no Sistema Solar. Também vamos relembrar as diferenças entre asteroides, meteoros, meteoritos e cometas. Também vamos falar de satélites naturais e satélites artificiais e a influência que eles têm aqui no planeta Terra. Se você já pegou o seu caderno, não se esqueça de abrir na disciplina de Ciências, porque teremos algumas atividades para fazer. Não esqueça de entrar lá no Classroom e confirmar a sua presença, isso é muito importante. No final da aula, você vai ter uma atividade para realizar lá. Se você está buscando as atividades impressas na escola, por favor, devolva! A gente precisa das atividades para te dar as notas. Ok? Vamos começar? Você se lembra que na última aula nós falamos sobre viagens interplanetárias e interestelares? O ser humano, até hoje, não conseguiu pousar em nenhum outro planeta ou em nenhuma outra estrela, mas ele vem tentando realizar explorações espaciais. A Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, desenvolveu um projeto chamado Apollo. Na missão Apollo 17, eles tinham um objetivo de pousar em um lugar específico da Lua, chamado Taurus Littrow, um paraíso geológico que eles têm lá. A ideia de pousar lá é que eles teriam outros tipos de materiais para poder trazer e estudar aqui na Terra. E o legal é que eles levaram nessa expedição um professor que era geólogo e ele conseguiu pilotar a nave e depois coletar esses materiais para a gente estudar aqui. Isso é muito interessante, não é? Desde a missão Apollo 17, o homem não voltou mais para a Lua. E aí, desde 1970 e alguma coisa, que foi quando isso aconteceu, até hoje, nós não temos resquícios de materiais para estudar. É por isso que a NASA está desenvolvendo um programa chamado We Are Going, para voltar para a Lua e poder pousar lá novamente. Eles têm um projeto para usar um foguete SLS, que tem uma cápsula chamada de Orion. Nessa cápsula vão os astronautas que vão usar um portão de engate para poder depois pousar lá na Lua, chamado de Gateway. Eles também podem usar esse Gateway para poder fazer uma propulsão no futuro e ir para outros lugares como Marte. Esse projeto está em andamento e eles querem desenvolver isso até 2024. Aqui nesse QR Code, você tem o vídeo da propaganda que eles explicam como vai funcionar isso daí. Essa hashtag WeAreGoing é a que eles estão usando para divulgar esse projeto. Então, se você se interessou, entra no código e assiste o vídeo mais tarde. Eu tenho aqui uma perguntinha, um quiz, para você responder no seu caderno sobre os assuntos lunares. A Lua é o satélite natural da Terra. É um corpo rochoso com 3.476 quilômetros de diâmetro e está a uma distância média de 384.400 quilômetros da Terra. Ela é a maior responsável pela movimentação das águas dos oceanos e exerce sobre as águas o fenômeno das marés. O que mantém a Lua em órbita ao redor da Terra e ocasiona esse fenômeno? Letra A, a luz do Sol. Letra B, a distância entre a Lua e a Terra. Letra C, as fases da Lua. E letra D, a atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Qual será a resposta certa? Já voltamos para descobrir.
aí, você conseguiu responder? A resposta certa desta questão é a letra D. O que mantém a Lua em volta do planeta Terra é a atração gravitacional entre as duas. E isso influencia em vários fenômenos do nosso planeta. Falando em satélites naturais, eu trouxe para vocês uma imagem que mostra outros satélites do nosso sistema solar. Existem planetas e também asteroides que têm satélites naturais. Marte, que é o nosso vizinho, tem 2 satélites, diferente da Terra, que só tem um, que nós chamamos de Lua. Os satélites de Marte nós chamamos de Phobos e Deimos. Depois de Marte e antes de Júpiter, nós temos um cinturão de asteroides. Lá se encontra o 243 Ida, que é um asteroide que tem um satélite que se chama Dactyl. Interessante, né, saber que um asteroide tem um satélite que orbita em volta dele. E por que eles orbitam ao redor dos planetas? Porque o planeta tem uma força gravitacional que atrai esse satélite em volta dele. Os planetas que são gasosos também têm seus satélites. Como eles têm uma massa um pouquinho maior, eles acabam atraindo mais satélites. Júpiter, ele tem 82 satélites. Justo, porque ele é o maior planeta, não é? Saturno tem 79 satélites. Dentre eles, nós temos vários nomes e houveram missões com sondas espaciais, como da Voyager 1 e da Voyager 2, que têm imagens espetaculares desses satélites. Dá uma pesquisadinha depois. Urano e Netuno, que são os outros planetas anões, os outros planetas gasosos, também têm muitos satélites. E o nosso amigo Plutão, que foi rebaixado há algum tempo atrás, que é um planeta anão, tem 5 satélites naturais. Olha que interessante. Mesmo sendo pequeno, ele tem uma atração gravitacional suficiente para ter 5 corpos orbitando ao seu redor. Falando sobre satélites, existe uma diferença entre satélite natural e satélite artificial. O satélite artificial é aquele produzido pelo ser humano e enviado para o espaço com algum propósito. Existem vários tipos de satélites artificiais. Nós vamos falar um pouquinho sobre a função que eles têm. Nós temos satélites com uma função, por exemplo, de exploração, como o telescópio Hubble. Ele foi enviado com o objetivo de explorar o espaço e descobrir mais coisas sobre ele. Além de exploração, também temos satélites com o objetivo de observação, como os da Landsat. Eles servem para observar o planeta e ajudar a conservar as matas que nós temos, nossas geleiras, para perceber como está o nível dos rios. Então, eles têm várias funções e vários satélites com esse tipo de trabalho. Também temos satélites de comunicação, como os da Brasilsat. Mas os satélites de comunicação são muito exemplares. Como assim? Eles servem para sinal de rádio, de TV, de celular. E hoje, na tecnologia que nós temos, precisamos ter muitos satélites para que a comunicação se estenda ao longo do planeta. Também temos satélites de navegação, como o de GPS. O sistema de navegação no mar é realizado por um satélite chamado Inmarsat. O outro satélite que nós temos são os da Meteorosat, que servem como meteorologia. Eles nos ajudam a prever quando vai chover, quando vai fazer sol, e assim a gente consegue se programar, por exemplo, para fazer uma plantação. Outro tipo de satélite são os militares. Eles servem para ter uma segurança um pouquinho maior do planeta. Existem tipos de satélite, como as sondas espaciais, que têm um objetivo. Elas não ficam orbitando o planeta, elas são enviadas para fora do centro gravitacional e elas carregam junto com elas algumas câmeras e equipamentos que podem fotografar planetas, estrelas, cometas. E as sondas espaciais também servem com o objetivo de destruir alguns meteoros que estão na nossa órbita, que podem nos atingir por acidente. Então, quando a sonda é mandada com esse objetivo,
ela também é destruída, mas ela destrói o meteoro. E também temos satélites estacionários, que têm uma posição fixa no céu. Alguns deles são visualizados à noite como um ponto que pisca no céu. Ele tem uma intensidade luminosa um pouquinho maior e depois diminui. E eles servem para nos ajudar a nos localizar no planeta. Além das sondas que tiram fotos do espaço, nós temos outros equipamentos que são utilizados para visualização. Na aula de hoje, nós temos um equipamento chamado de luneta. E ele também serve para observar os astros que estão no céu. Interessante, não é mesmo? Existe um site chamado Stuff in Space. Nesse QR Code, você consegue acessar esse site. Para que ele serve? Dentro desse site, você consegue ver, nesses pontos vermelhos, azuis e cinzas, todos os satélites que orbitam o nosso planeta. São muitos, muitos satélites. E você consegue descobrir qual é o nome dele, para que ele serve, a latitude que ele se encontra, a velocidade dele. E é interessante porque alguns passam muito rápido pela tela. E aí você consegue acompanhar a trajetória desse satélite e descobrir se ele está funcionando ou não. Por que é importante descobrir se ele está funcionando ou não? Nós temos um assunto bem chato para falar agora, que envolve os satélites que o ser humano produz. Existe uma lei chamada Lei de Kessler, que diz que quando você tem corpos orbitando um planeta, existe a probabilidade deles se chocarem. Os satélites, quando são enviados, eles são enviados em foguetes. Partes desses foguetes, a gente já viu nas aulas anteriores, que às vezes ficam no espaço e acabam se tornando lixo espacial. Algumas sondas, alguns satélites acabam se chocando às vezes e quebram e param de funcionar. Isso também fica orbitando o nosso planeta, gerando mais lixo espacial. Quanto mais corpos orbitam o planeta, maior a chance deles se colidirem, que não vai ter um sinal para dizer onde ele está, para tentar contornar a trajetória dele. Então, é importante, e eles estão desenvolvendo estudos sobre isso, para que a gente não tenha tanto lixo espacial assim em volta do nosso planeta. Com esse QR Code que está aqui na tela, você consegue visualizar num vídeo a quantidade de satélites que nós temos que não estão funcionando. E o grande perigo disso é eles entrarem na órbita do nosso planeta, e eles já estão na órbita, mas entrarem na atmosfera do planeta. Se eles entram na atmosfera, grande parte das vezes eles acabam se queimando e não acontece nada demais. Porém, em algumas vezes, eles podem atingir a superfície do planeta. E o grande perigo está em atingir regiões onde as pessoas estão, atingir prédios, atingir lugares que podem prejudicar a população. Então, várias agências espaciais têm agora termos de compromisso que eles têm que cumprir na hora de mandar seus satélites e foguetes. E eles também têm que desenvolver um projeto de que eles vão fazer com o lixo espacial depois que parar de funcionar a sonda ou então depois que eles lançarem o foguete. Então, temos que ter essa responsabilidade com o planeta também, não é mesmo? Temos agora uma atividade que vocês vão precisar pensar um pouquinho para responder, sobre as sondas que foram enviadas para o espaço. Em 5 de setembro de 77, foi lançada no espaço uma nave não tripulada chamada de Voyager 1. E em 20 de agosto de 77, foi enviada a Voyager 2. A passagem da Voyager 2 pelos planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno foi acontecendo de acordo com a viagem. Vocês vão marcar aqui nessas linhas que tem aqui embaixo o nome do planeta que a sonda espacial estava passando nessas datas. Então percebam, se a Voyager 2 foi lançada no dia 20 de agosto, ela estava onde? E aí na sequência você vai dizer em quais planetas ela estava. Vamos ver se você vai conseguir resolver e eu já volto.
Voltamos, pessoal, e temos aqui a resolução do exercício. Não se preocupem, pois aqui no exercício está dizendo que tem uma imagem para exemplificar, mas essa imagem seria da própria sonda em si. A resolução desse exercício requer um pouquinho mais de lógica de vocês. Se a sonda Voyager 2 estava na Terra no dia 20 de agosto de 1977, a data mais próxima que temos aqui é de 1979. Então demorou 2 anos mais ou menos para ela chegar no planeta chamado Júpiter. Depois de Júpiter, nós temos um outro planeta no qual demorou mais 2 anos para essa sonda chegar, que se chama Saturno. Depois de mais 2 anos, aliás, mais 5 anos, ela chegou em Urano. E aí, depois de mais 3 anos, ela chegou em Netuno. Em meados dos anos 2000, ela conseguiu ultrapassar o limite do sistema solar. E aí ela parou de enviar sinais aqui para a Terra. Isso significa que ela já está viajando em meios interestelares. Mas ela não é uma nave tripulada, ela é uma sonda que tira fotos. Quem sabe, daqui a um tempo, a gente não receba imagens dela novamente. Falando sobre planetas, talvez vocês tenham se confundido um pouquinho na atividade anterior, então agora vamos tratar exatamente sobre esses caras aqui, vamos retomar esse assunto. Nós temos no nosso sistema solar diferentes planetas. Eles podem ser formados de rocha, então são rochosos, ou então de gases, que são os planetas gasosos. Os planetas que estão mais próximos do Sol, então esses 4 carinhas aqui, são os planetas feitos de rocha. Os que estão mais distantes do Sol são os gasosos. E eu tenho uma pergunta para você. Você lembra o nome de todos os planetas? Se você não lembra, eu trouxe uma dica para você lembrar. É uma dica um pouco curiosa. Talvez você já tenha ouvido, talvez não. Mas vai te ajudar na hora de lembrar a ordem exata dos planetas. É uma frase para você poder falar e associar com o nome dos planetas. A frase é a seguinte: minha véia, traga minha janta, hoje eu quero sopa, uva e nozes. É uma combinação meio estranha, mas se você parar para pensar, as letras das palavras que iniciam essa frase se assemelham às letras dos nomes dos planetas. Então, minha é para você lembrar que o primeiro planeta é o Mercúrio. Velha, para você lembrar de Vênus. Traga, a Terra. Minha, Marte. Janta, Júpiter. Sopa de Saturno. Uva de Urano. E nozes de Netuno. Esses são os planetas que nós consideramos no nosso sistema solar. Existem outros corpos que não são chamados de planetas, por isso não entram nessa frase. Mas eles são chamados de planetas anões ou planetoides, que a gente já vai falar um pouquinho sobre eles. Se você gostou dessa frase, anota ela no seu caderno. Assim você não vai mais esquecer e você pode contar para os seus amigos que não estão vendo as aulas no YouTube ou na TV. Temos agora uma atividade para ver se você vai lembrar de algumas características dos planetas. Vocês vão escrever nos espaços em branco o nome do planeta que você acha que tem essas características. Então, nós temos lá na letra A. Não tem luas, orbita entre o Sol e a Terra e tem quase o volume da Terra. É o mais quente dos planetas e tem um efeito estufa gigantesco e ele brilha mais que todos. Na letra B. Tem 2 luas pequenas, deverá ser o primeiro a ser visitado por astronautas e tem metade do diâmetro da Terra e uma superfície avermelhada. Letra C. Tem o mais intenso campo magnético, tem anéis, não é Saturno. É o segundo mais brilhante, gasoso, tem o dia mais curto, mas é o maior de todos. Quem será? E letra D. Pouco maior que Vênus, tem um campo magnético e auroras, gira ao redor do Sol, entre Vênus e Marte, tem vida e abundância e tem muita água. Então, eu vou voltar daqui a pouquinho, vocês vão copiar no caderno e vamos ver se vocês vão responder corretamente.
E aí, você conseguiu resolver a atividade? Vamos ver se você respondeu corretamente? Na letra A, o planeta se chama Vênus. Na letra B, Marte. Na letra C, Júpiter. E na letra D, Terra, o nosso planeta. Falando agora um pouquinho sobre os planetas anões. Por que eles são anões mesmo? Porque eles têm um tamanho menor do que os outros planetas. Nós temos aqui 5 planetas que são considerados anões, que nós vamos falar na aula de hoje. Isso não quer dizer que não existam outros, existem, mas nós vamos falar especificamente desses 5. O primeiro que vocês devem lembrar é o Plutão. Nós falamos dele agora há pouco, e ele é um planeta que tem 5 satélites naturais: Caronte, Estige, Nix, Cérbero e Hidra. Ele está logo ali, depois de Netuno. O carinha que vem depois de Plutão se chama Álmea. Ele é um pouquinho achatado. Álmea tem 2 satélites naturais, Namaka e Hiaka. Depois de Álmea, nós temos esse pontinho vermelho que se chama Makemake. Ele é o menorzinho de todos os planetas anões e está quase no finalzinho do sistema solar. Depois deles, nós temos o segundo maior planeta anão. Ele só é menor do que Plutão e ele se chama Eris. E ele tem um satélite natural que se chama Disnômia. Além desses 4 que estão lá no final, nós temos mais um que se encontra aqui, ó, no cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. O nome desse cara aqui é Ceres. Ele tem características muito parecidas com o do nosso planeta, mas ele é um planetoide. Já que falamos do cinturão de asteroides, vamos falar desses caras agora. Os asteroides são corpos rochosos que vivem no espaço e que podem ter de vários tamanhos. Eles podem ser pequenininhos ou eles podem ter quilômetros de diâmetro. Os asteroides, eles têm seus movimentos e se em algum momento ele se aproxima da Terra e entra na nossa atmosfera, ele é chamado de outro nome. Ele é chamado, então, de meteoro. Os meteoros, quando entram na atmosfera da Terra, acabam entrando em combustão e pegam fogo. Muitas vezes você vê eles brilhando no céu e eles também podem ser chamados de estrelas cadentes. Os meteoros, quando não se queimam na atmosfera e atingem o nosso planeta, recebem outro nome, um nome chamado de meteorito. Os meteoritos, então, só são aqueles meteoros que estão na superfície do planeta. Existe um meteorito bem grandão que caiu lá na Bahia, chamado de meteorito de Bendigol. Eu tenho um pedaço dele em casa, mas eu esqueci de trazer ele hoje para mostrar para vocês. E ele fica, se você quiser ver ele de verdade, num museu lá no Rio de Janeiro. Então, é bem interessante. Eles guardam isso para estudo. Agora vamos ver se você estava ligado no que eu estava falando. Os asteroides são corpos rochosos, geralmente metálicos. A maior parte deles se localiza entre as órbitas de Marte e Júpiter, lá naquele cinturão. Eles não possuem um formato definido, nem gravidade suficiente para que sejam considerados planetas. Asteroides muito grandes costumam ser chamados de planetoides. Sabendo disso, escreva em seu caderno a alternativa que apresenta o nome do planetoide, que é o maior corpo celeste encontrado lá no cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter. Letra A é Plutão? Letra B, Eris? Letra C, Mercúrio? E letra D, Ceres. Qual será esse planetoide? Já volto com a resposta.
Voltamos. E a resposta certa desse exercício é o planetoide Ceres, que nós vimos na imagem anterior. Falando agora sobre cometas. Os cometas são um pouquinho diferentes dos asteroides. Eles também são corpos rochosos, mas eles têm em volta da rocha outros tipos de composição. Eles podem ter gelo, eles podem ter poeira e na movimentação que eles fazem, eles ficam dando voltas, eles ficam realizando órbitas no sistema solar. Então nós temos alguns cometas que passam periodicamente pelo nosso planeta, como por exemplo o cometa Halley. Os cometas, eles emitem essa luz quando eles passam, porque o gelo que tem em volta dessa rocha, no centro deles, acaba derretendo e brilha de acordo com o movimento que eles fazem. A ESA, que é uma agência espacial da União Europeia, eles têm uma missão chamada de Missão Rosetta. O que aconteceu nessa missão? Eles criaram uma sonda chamada Rosetta, com o objetivo de ver o que estava acontecendo no cometa 67P. Era um cometa que eles estavam percebendo que estava passando por aqui e tal, e eles queriam saber como que ele era. Essa sonda, ela acompanhou esse cometa e ela se aproximou muito perto dele. Mais ou menos 15 metros, isso é bem perto. E ela conseguiu tirar várias imagens dele e enviar para cá. Com essas imagens, eles ainda estão estudando composições desse cometa, desculpa. E eles perceberam que lá tinham coisas como, por exemplo, água congelada, que é gelo. E nesse QR Code aqui, vocês conseguem ver como foi essa missão. Vocês conseguem ver as imagens que a sonda tirou e enviou para cá. É algo bem interessante e que os cientistas vêm trabalhando para trazer mais conhecimento para a gente sobre esse assunto. Agora, para ver se você estava prestando atenção, eu tenho o último quiz dessa aula. Cometas são corpos celestes que orbitam ao redor do sistema solar. Qual é o nome do cometa que se aproxima da Terra a cada 75 anos? Letra A, é o Halley? Letra B, é o Bennet? Letra C, Antares? Ou letra D, Titã? Qual é o cometa?
Voltamos então, galera. E a resposta certa desse quiz é a letra A, o Halley, o cometa que eu falei um pouquinho antes para vocês. Chegamos ao fim de mais uma aula. Na aula de hoje, nós retomamos as viagens para a Lua, que talvez podem acontecer em breve, satélites naturais que os planetas têm e satélites artificiais que o homem envia para o espaço. O lixo espacial, que é algo que precisamos cuidar um pouquinho melhor a partir de agora. Todos os tipos de planetas e os corpos rochosos que nós temos no sistema solar. Continue se dedicando, se exercitando, se alimente bem, cuide de quem você gosta, da sua família. Não se esqueça de confirmar a sua presença lá na aula, de realizar as atividades no Classroom ou então levar essas atividades para a escola, para a gente poder te dar uma nota e você ter a sua presença validada. Continue usando a máscara, lave bem as mãos, se cuide para que o coronavírus passe logo e a gente possa voltar até as nossas aulas. Keep safe, se cuide e nos vemos na próxima aula.